Cruzeiro seguindo agora no início da tarde para Tombos, aquele trajeto de ônibus, é uma longa viagem e pegando pela 040, depois 116 e o Cruzeiro ficando no Parque Hotel em Pedra Dourada. Dourada Parque Hotel é a concentração do Cruzeiro para este compromisso. O jogo amanhã, 7 horas da noite, estádio Almeidão. Tem um gramado espetacular. O presidente Lani Gavioli do Tombense sempre investe muito. E o Cruzeiro defendendo a liderança neste compromisso. Mas uma informação até que a gente antecipou mais cedo no itatiaia.com.br, também nas redes sociais, apuração minha e do Guilherme Pio. Cruzeiro mesclando bem o time. O Paulo Pessolano já vem com esse rodízio no elenco, mas o entendimento foi que a turma que jogou mais e alguns já considerados titulares nesse time do Cruzeiro, foi uma maratona de 14 dias, 5 jogos. Menos aí de um jogo a cada 3 dias. Então chegou a hora de descansar boa parte desses atletas e por isso a lista dos relacionados que será publicada vai trazer aí muitos garotos da base, alguns relacionados pela primeira vez. Já havia até movimento desta turma em rede social. O goleiro Ezequiel, que vem treinando no profissional, isso indica que o Denivis vai ser o titular neste duelo contra o Tombense. O atacante Alex Matos, que é um jogador de beirada, até fez boa Copa São Paulo, boa copinha, também sendo opção. O Marcelinho é outro atacante de beirada. Então essa turma vai receber oportunidade provavelmente ao longo da partida. O Paulo Pessolano, ele ainda não volta. O Martim Varini é que será o comandante mais uma vez, ele que já ficou à beira do gramado diante da equipe do Democrata de Valadares. O Gabriel Dias também segue se recuperando da Covid, em isolamento. O William Oliveira até voltou a treinar ontem na toca, mas perdeu alguns dias por causa também do coronavírus. Então, acho pouco provável que ele apareça na lista dos relacionados. Nem estou colocando esta opção. Mas tem jogadores voltando. Por exemplo, o Matheus Silva, zagueiro, cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo. O Giovani, meia, cumpriu suspensão pela expulsão diante da equipe do Democrata. Ele foi expulso contra a Caldense. Então, alguns jogadores já estão mais rodados nesse time profissional do Cruzeiro. Deve relacionar um dos 2 laterais. Acho que o Rafael Santos está com uma condição física melhor. O Bidu chegou depois. Não pegou uma parte da pré-temporada no Guarani também. Aqui no Cruzeiro, o Giovani pode ser o lateral direito. Aí na zaga deve pintar um garoto, talvez o Paulo começando. No meio tem o Lucas Ventura, o Nonoca, tem o próprio Giovani que eu citei, o Marco Antônio, tem o Bruno José pro ataque, tem o Thiago, centroavante. Então, mesmo colocando uma parte da garotada, dá para se fazer um time que pode fazer um bom jogo diante da equipe do Tombense. Tombense que deu uma oscilada no campeonato estadual, vem oscilando no campeonato estadual e perdeu na última rodada para a equipe do Atlético. Então, o que pesa neste momento é Pansieri e amigos do Rádio Esportes. Se evitar lesão, o Paulo Pessolano já tem a ideia de uma base montada, de alguns titulares. Ele disse até recentemente que não tem o time inteiro ainda na cabeça dele, que algumas posições ele tem disputa em aberto, mas que boa parte ele já tem definido. E vamos ver esse time do Cruzeiro, já até comentei isso aqui na Itatiaia. O time titular em campo no dia 23 de fevereiro, daqui 12 dias, que é o duelo contra a equipe do Sergipe, lá na Arena Batistão, em Aracaju, fase primeira da Copa do Brasil, jogo único, e é um jogo importantíssimo que vale R$1,5 milhão de reais, que é a premiação para quem classifica para a segunda fase da Copa do Brasil. Então, é a oportunidade também de muitos garotos. Por exemplo, o Daniel, meia, ele já deu as caras naquele jogo contra a Caldense, entrou de novo diante do Democrata, está como opção para este duelo contra o Tombense. Se não começar, vai ter mais minutos ainda de jogar, uma chance para mostrar serviço. Outros da base podem ter a primeira oportunidade no profissional. O Ageu Volante, por exemplo, que é um garoto de muito potencial, foi outro destaque na Copa São Paulo, na Copinha. Quem sabe, se o William Oliveira realmente não for relacionado, o Ageu pode começar. Porque Machado não vai, Pedro Castro não vai, Adriano não vai.
é uma chance que deve surgir para este garoto ali no meio campo. E esses outros também, o Cruzeiro está com dificuldade, está buscando aí peças para o setor ofensivo e tem 2 sendo relacionados, muito provavelmente, para ficar no banco. O Alex Matos e o Marcelinho. Esse Marcelinho é um garoto que fez base no Palmeiras, teve uma passagem pelo Vasco, vem treinando já desde o início da pré-temporada, chegou a treinar como lateral, mas é jogador de beirada, de origem, então também é outro que fica à disposição aí para este duelo diante do Tombense. É a chance que essa garotada vai ter de, em um jogo oficial, mostrar serviço para o Paulo Pessolano, que vai acompanhar a partida à distância no duelo deste sábado em Tombos, Pansieri. E além disso, Samuel Venâncio, é interessante você pontuar isso. Eu vou chamar até o Léo Figueiredo para essa história. Léo, um abraço para você. O Paulo Pessolano, além de descansar, ele vai vendo também as opções que ele tem ao longo da temporada. Acho que isso pesa, e isso pode ser favorável para saber se a meninada está realmente em forma, se está com a cabeça em dia, se vai representar bem o time num jogo que não vai ser fácil. O jogo contra o Tombense não vai ser fácil, Léo. Bom dia, Pansieri, bom dia, Samuel, bom dia a todos. É um jogo que o Cruzeiro vai sentir um pouco já do que vai ser a Série B. Logicamente, nem o Cruzeiro nem o Tombense estão prontos para a disputa do Campeonato Nacional. Os dois ainda se organizando, mas é um jogo mais cascudo. Mais cascudo do que o Cruzeiro teve contra o RT, do que teve contra o Democrata, não do que teve contra o América. Apesar de que o jogo contra o América, até a expulsão do Vagninho, o Cruzeiro estava se comportando bem. E aí, depois da expulsão, o jogo mudou, a América tomou conta. É um jogo meio atípico. É um bom teste para o Cruzeiro, mas mais uma vez é um teste para ver se o Cruzeiro consegue evoluir para ter um jogo um pouco mais controlado, Pansi. O Cruzeiro controlou o jogo contra o Democrata? Controlou. Até mesmo porque o Democrata se colocou todo atrás. Então, nessa estratégia, quem se deu melhor quase 114 minutos, né, Simões? Foram 115. O Democrata se defendendo e o Cruzeiro com dificuldades. O Tombense não vai ficar na retranca danada, vai tentar jogar um pouco. Mas eu espero ver evolução no Cruzeiro. Quando eu comecei a ver o Cruzeiro 2022, eu gostei da partida contra o RT. 3-0, jogando dos dois lados, chegando... Tinha fragilidade da URT. Depois vitória dura contra o Atlético e por aí vai. Eu quero ver evolução no Cruzeiro. Na partida contra o Democrata eu vi muita dificuldade na criação. Espero que no jogo contra o Tombense isso já seja solucionado. Mas com essa alternância de time, Simões, será que não é difícil ter essa evolução que colocou o Léo? Porque vai ser um time talvez alterado, um time com jogadores jovens, um time bem diferente daquele que esteve em campo contra o Democrata. Simões, um abraço. Bom dia. Só o Pansieri. Foi um universo muito pequeno, mas eu acho que o Léo vai concordar comigo. O Cruzeiro que mais me agradou nessa temporada até agora foi aquele ali dos primeiros 18 minutos contra o América. Verdade. Foi a melhor atuação do Cruzeiro. E o jogo contra o RT? Mas a diferença técnica entre a América e o RT... Exatamente. Verdade. E o Cruzeiro teve uma postura muito interessante no início do clássico, até a expulsão do Vagninho. O Cruzeiro chegou a fazer um gol com o Edu. O Cruzeiro com uma transição muito rápida, né, o Léo? Além daquele lance do Edu, na expulsão do Vagninho já tinha um outro lance, né? Que o Felipe Machado chegou. Acho que foi o Felipe Machado batendo cruzado, mas o árbitro parou os lances por causa da agressão do Vagninho ao Patrick. Existe um aspecto, o Pansieri, que para mim está claro, né, que o nível de cobrança em cima da comissão técnica do Cruzeiro em relação ao Campeonato Mineiro é muito próximo de zero. O Cruzeiro entra na rodada sem o risco de perder a vaga no G4, isso por causa do clássico. Na pior das hipóteses, o Cruzeiro será quarto colocado, mesmo que perca em Tombos, tá? Agora, são duas coisas que não me agradam. Que não me agradam. A primeira, eu até falei em relação ao Atlético, sabe? Eu acho que é legal você rodar o grupo, mas eu acho que é interessante você sempre ter uma base de qualidade para quem entrar poder de repente ter um pouco de suporte. E outra coisa também que não tem me agradado é essa alternância de esquema, porque o Cruzeiro já jogou 5 vezes no Campeonato Mineiro, cada vez com um estilo diferente. Já teve 2 volantes, 3 meios, um centroavante, já teve 3 volantes, 2 e 3 atacantes.
esse tipo de situação. Eu acho que variar, ter 4 meias e 2 atacantes, 3, né, 2 volantes, 1 meia, 3... Isso aí eu acho que é razoável. E o momento é até pra isso, né, Já teve 3 zagueiros, né? Exatamente. É pra testar. Isso. Só que a gente já tô esperando começar a ver algum resultado desses testes. Isso, exatamente. A gente já vai virar a metade da fase classificatória do Mineiro. Então a gente espera que nessa reta final a gente já tenha uma cara de Cruzeiro. Talvez... Tá? O Pazuello esteja apostando muito, o Léo e Pansieri, nos 2 jogos seguidos que ele terá dentro de casa após esse jogo em Tombos, né? Quarta-feira que vem, dia 16, o Cruzeiro recebe o Uberlândia, 21 horas no Mineirão, e no domingo, dia 20, o Vila Nova, às 11. Depois vem o Sergipe, que o Samuel Venâncio falou que é o jogo mais importante de agora, né? Exatamente. Então o Sergipe é na quarta. Talvez ele esteja apostando nesses 2 jogos aí para poder terminar de tentar dar uma cara a esse Cruzeiro, Pansieri. 11h40. Samuel Venâncio com a gente de novo. Ô, Samuel, você tem aí a questão também que é pra gente trazer aqui da lista, né? Vamos ao repeteco dessa lista de relacionados do Cruzeiro, esse time alternativo do uruguaio Paulo Pessolano, Samuel. Ô Pansieri, vamos lá então, você tinha comentado aí sobre a lista dos relacionados, vamos com o repeteco aqui, os 19 à disposição do técnico Martim Varini, porque o Pessolano, ele vai cumprir aí essa quarentena, o isolamento, por causa da Covid-19. Goleiros, Denivis e Ezequiel, o Ezequiel é da base, vem treinando. Os defensores, aí laterais e zagueiros, Giovani Jesus, lateral direito, Matheus Silva, zagueiro, Paulo, zagueiro, Rafael Santos, lateral esquerdo, Everton, zagueiro. Pro meio campo tem volante Ageu, meia Daniel, meia Fernando Canezin, meia Giovani, volante Lucas Ventura, meia Marco Antônio, volante Mitkov. E pro ataque tem Alex Matos, Bruno José e Marcelinho, todos de beirada, Thiago e Vitor Roque. Opções para centroavante são os jogadores que seguem viagem para Tombos. Uma outra novidade que vai surgir para este compromisso, Fernando Canezin, meia, 29 anos. O Canezin foi contratado depois de 2 temporadas jogando no Atlético Paranaense. Veio, já treinou com bola há alguns dias, já treina com bola na Toca da Raposa 2, então, pela primeira vez, não sei se começa, deve ficar como opção no banco, mas com certeza será utilizado pelo Martim Varini neste compromisso diante da equipe do Tombense. A sequência do Cruzeiro tem Tombense neste sábado, na quarta-feira o Cruzeiro recebe o Uberlândia, no domingo recebe o Vila Nova, e aí na quarta-feira seguinte já é o dia 23, que é o duelo contra o Sergipe na Copa do Brasil. Depois terá um tempo considerável, 10 dias até o próximo compromisso. Mas com essa maratona de jogos, repito aqui o que a gente falou na primeira parte, o entendimento foi que se fossem aí 5 jogos já foram, mais 3 seriam 8. E aí a Copa do Brasil, 9 neste meio final de semana. Então era um risco de ter mais lesão, de desgastar ainda mais o elenco. Por exemplo, mesmo fazendo esse rodízio, preservando, o Cruzeiro teve uma baixa por lesão muscular, o que é positivo, que foi só o zagueiro Sidney, que ainda segue se recuperando e não volta nestes próximos duelos. Então, vem trabalhando a comissão técnica com o departamento de fisiologia, preparação física para dosar o máximo que der este elenco e tendo também, por exemplo, o Cruzeiro até agora teve 3 semanas inicialmente na pré-temporada, com semanas cheias, que é quando você tem a oportunidade de dar trabalhos táticos, treinos mais fortes. Depois, treinos fortes. Depois disso, o Cruzeiro, ele entrou nesta maratona de jogo em cima de jogo, então não tem tempo para treinar, é jogo e recupera. E agora, com esses jogadores ficando em Belo Horizonte, a maioria aí dos titulares, vai dar pro Pessolano, para a comissão técnica, trabalhar mais, pensando nesta temporada que somente se inicia, e vai ter tempo então para este trabalho com todos que estão ficando em Belo Horizonte, sem ter a maratona também de viagem. E a viagem para Tombos, todo mundo sabe, Pansieri, é uma viagem puxada,
e o Cruzeiro vai de ônibus. O Cruzeiro não pode se dar ao luxo de fazer fretamento de avião neste momento, porque nem tem grana para isso. Então é de ônibus mesmo, ficando em um hotel muito bom, muito bacana, na cidade de Pedra Dourada, para este compromisso diante do Tombense. Mas volto a repetir, o time será bem mesclado, com garotos que já tiveram chances no profissional. Giovani, por exemplo, quem sabe o Paulo começando na zaga. Outra opção deve ser o Everton, já que o Matheus Silva volta e vai ser titular. Aí tem Marco Antônio, que já fez bons jogos no profissional do Cruzeiro, o próprio Lucas Ventura, o centroavante Thiago, enfim, essa garotada tem que aproveitar a chance que será dada pela comissão técnica do Paulo Pessolano. E enquanto isso, a diretoria segue aí no mercado. Eu falei sobre essa carência que o Cruzeiro tem no setor de ataque, principalmente jogador de beirada, tanto que o Paulo Pessolano tem utilizado o Vagninho e praticamente não tem mais opção. E o departamento de futebol, a análise de mercado, vem estudando, vem observando os estaduais. Talvez aí pinte uma oportunidade de um jogador que tenha se destacado neste início nos campeonatos estaduais. E não é segredo para ninguém que a observação maior é em cima do Campeonato Paulista. E tem que ser, Pansieri e amigos aqui do Rádio Esportes, dentro daquilo que o Cruzeiro considera de não ter que investir. O Cruzeiro não tem grana hoje para fazer investimento. Lá para frente, quem sabe, quando começar a Série B ou bem próximo de começar, o Cruzeiro possa ter uma condição melhor. Mas no momento é não gastar nada, é pagar salário em dia e buscar essas oportunidades no mercado, como o Cruzeiro conseguiu até agora. Então, é este o trabalho do Pedro Martins, da turma do mercado, de toda a comissão técnica, para achar essa opção viável para reforçar o Cruzeiro na sequência da temporada de 2022. Eu falei sobre os jogadores que seguem de fora. Sidney, lesão leve na coxa. Vitor Leque entorce no tornozelo esquerdo. Gabriel Dias segue se recuperando da Covid-19 e por isso também é ausência neste duelo na cidade de Tombos. Pansieri. Valeu, Samuel Venâncio, com o noticiário do Cruzeiro também atualizado aqui dentro.